Olha, eu parei para analisar as métricas do meu canal e eu percebi que sempre que eu falava a minha idade e o valor que eu tinha investido, os vídeos performavam muito bem. Ter 20 anos com 40 mil investido possa ser sim sua meta financeira, mas para mim não era grande coisa. Então hoje eu decidi gravar um vídeo para vocês e mostrar exatamente como eu fiz para juntar 40 mil reais aos 20 anos de idade. Quando eu parei para escrever o roteiro desse vídeo, eu preciso ser sincero com vocês. Quando eu estava lá escrevendo o roteiro desse vídeo e pensando como eu ia explicar isso para vocês, eu quase fechei a tela do notebook e saí fora e esse vídeo quase que não aparece para vocês. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu percebi que eu não fiz literalmente nada demais para conseguir juntar esse patrimônio. Eu fiz realmente o básico. Então, o que eu ia falar para vocês? Então, eu decidi contextualizar isso para vocês baseado na minha história. Eu sempre fui um jovem muito sacudido. Eu nunca gostei de não fazer nada. Eu sempre queria estar fazendo alguma coisa de útil. Então, sempre que eu não fazia nada, me estressava. Então, eu sempre buscava assistir alguma coisa no YouTube que pudesse me ajudar de alguma forma, que pudesse agregar e que eu pudesse aprender alguma coisa todos os dias. E na minha família, mas acredito que seja também na grande maioria das famílias brasileiras, o grande motivo das brigas era a falta do dinheiro. O dinheiro sempre causava estresse e com o estresse, logicamente, a briga. A falta dele sempre impactou muito a minha família. E eu não falo isso porque eu vim de uma família pobre. Muito pelo contrário, eu vim de uma família muito boa, de classe média. Mas a falta do dinheiro sempre foi uma dificuldade. E essa falta do dinheiro causava estresse e depois, logicamente, briga. Desde os 12 anos de idade, eu escutando isso, eu queria entender por que a falta dessa bosta de dinheiro causa tanto problema. Porque não é que dinheiro traz felicidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que dinheiro te traz liberdade e com liberdade, logicamente, você tem felicidade. Então, juntando essas brigas que eu escutava pela falta do dinheiro, mais essa minha vontade de aprender alguma coisa nova, eu descobri um canal no YouTube que é do Breno Perrucho e em um dos vídeos dele que eu assisti, ele me falou uma coisa que existia a possibilidade de você ganhar dinheiro sem fazer nada. E isso deu um bug na minha cabeça, porque realmente era bom demais para ser verdade. E foi aí que tudo mudou, porque era bom e verdade. Então, a partir desse momento que eu entendi que eu tinha como ganhar dinheiro sem fazer nada e, na verdade, fazer o dinheiro trabalhar para mim, eu descobri o mundo dos investimentos. E daí por diante, quando eu comecei a entender mais sobre investimentos, eu realmente entendi como funcionava e peguei muito firme. Eu realmente estudava muito sobre investimentos e realmente queria entender tudo. E não digo isso porque agora eu sou um expert. Longe disso, eu não sou nenhum extraordinariamente investidor profissional, mas eu sei o suficiente para fazer meu dinheiro trabalhar para mim e render. E foi estudando muito e cada vez sendo mais curioso e querendo aprender cada vez mais sobre investimentos que eu descobri uma coisa fundamental no início da minha carreira como investidor. Eu descobri que o investimento não ia me deixar rico, porque investir 50 reais todo mês não ia adiantar nada. O que ia me fazer ficar rico era trabalhar e investir por maior quantidade de tempo e maior valor que eu conseguisse. Porque não adianta nada investir só 50 reais por mês. Eu precisava investir um bom valor, e quando eu digo bom valor, não é 1 milhão de reais, 1.000 reais, 50 mil reais. Um bom valor para mim já começa ali a partir dos 300 reais. Já é um bom valor para investir. Então, eu descobri desde cedo que o investimento não ia me deixar rico. Eu precisava usar ele como um impulsionador. Então, resumindo, eu precisava trabalhar. Foi realmente com esse estralo na cabeça que eu quis muito arrumar um primeiro emprego. E então eu já estava no ensino médio, então eu poderia arrumar meu primeiro emprego como menor aprendiz. E dito e feito, eu arrumei meu emprego, primeiro emprego, como menor aprendiz em uma empresa e fui CLT. Nessa empresa CLT, eu lembro que eu ganhava 500 reais por mês e eu ainda tinha mais um vale alimentação de 500 reais todo mês. Então, eu meio que fiz um acordo aí com meu pai, porque com meus pais lá, porque eu lembro que eu não queria o vale alimentação. Eu queria dinheiro, né? Eu queria dinheiro na conta. Vale alimentação eu só podia gastar no mercado, então eu não queria. Então, eu lembro que nessa época aí, quando eu arrumei meu primeiro emprego, depois de uns 3, 4 meses, eu fiz um acordo com eles e aí eu dava o vale alimentação pro meu pai, que ele gastava no mercado, e aí ele me dava em dinheiro 400 reais. Então, juntando o meu salário, que era 500 reais, mais 400 reais, eu tinha aí livre para mim todo mês 900 reais com 16 anos. Eu lembro que eu ganhava esses 900 reais, estudava, trabalhava, né, no CLT, e eu lembro também de sempre procurar, desde cedo, querer fazer algumas rendas extras. E você deve estar parado se perguntando, nossa, o que ele fazia com 900 reais? Ele é jovem, ele torrava todo o dinheiro dele, né? Não, não era meu caso. Eu, desde cedo,
criei esse hábito de viver abaixo do meu custo de vida. Então, eu ganhava R$ 900, mais essas rendas extras que variava muito, então não contava com todo mês. Eu guardava sempre de R$ 300 a R$ 500 todo mês. Era mais do que 50% do meu salário, dependendo do mês. Mas eu sempre mantive o padrão de investir e poupar sempre de R$ 300 a R$ 500 todo mês. E eu fiquei assim nessa empresa durante uns 2 anos. E eu lembro que aí eu consegui juntar minha reserva de emergência, que era uns R$ 5.000, mais algum dinheiro que eu tinha na minha conta Rico. Mas na verdade não era minha conta, essa parte é engraçada. Porque eu já estudava muito sobre isso, sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, mas realmente você só aprende quando você coloca seu dinheiro em prática, você começa a dar mais atenção porque seu dinheiro está lá. Então eu não queria esperar fazer 18 anos para poder fazer meu primeiro investimento em uma ação. Então nessa parte foi engraçado porque eu não sabia que eu poderia ter uma conta no meu nome. Eu lembro que eu fiz uma conta em uma corretora na Rico no nome do meu pai. Então, meus primeiros aportes em investimentos, em ações, foi no nome do meu pai. Eu lembro que eu consegui juntar aí uns R$ 4.000 fazendo esses aportes em ações e fundos imobiliários, ETFs. E depois eu tive que vender tudo porque eu fiz 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, entrei na faculdade, eu tive que vender todo esse dinheiro que eu tinha em ações para mandar para minha corretora, porque a gente não consegue fazer essa transferência de custódia porque estava no nome do meu pai pro meu nome, não tem como, tinha que ser do meu nome pro meu nome. Então eu tive que vender tudo, mas foi uma experiência boa entrar no mercado desde cedo, mesmo sendo o nome do meu pai. Eu nunca falei para minha família quanto que eu tinha de investido. Isso eu conto mais para frente. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade, eu tive a minha primeira conta, porque agora eu tinha a faculdade para pagar. E meus pais sabiam que eu ganhava pouco nessa época, eles me ajudaram a pagar metade. Então, mesmo que eles me ajudassem a pagar metade, como eu já ganhava muito pouco, e na faculdade eu lembro que eu pagava uns R$ 500 já com bolsa, e aí como eles pagavam metade, era menos R$ 250 que eu tinha para investir. Então, isso me incomodava muito, eu ter menos dinheiro agora para investir. Foi aí que eu decidi urgentemente arrumar um novo emprego. Nesse novo emprego que eu arrumei, para vocês terem ideia, eu trabalhava como estagiário em uma multinacional. Eu trabalhava das 8 às 15 da tarde, às 3 da tarde, eu ganhava como estagiário R$ 2.500. E mesmo quando eu entrei nessa nova empresa, e por ser um salário muito alto, eu não falei para meus pais quanto que eu ganhava. E você deve estar parado aí se perguntando, nossa, mas por que ele não falou para os pais dele quanto que ele ganhava? Porque, pensa comigo, eu já dava o ticket para meus pais, agora dessa nova empresa, que era R$ 600, então eu já dava esse ticket para eles de R$ 600, já comecei a pagar a minha própria faculdade, então meus pais não me ajudavam mais em faculdade, eu pagava sozinho e ainda dava esse ticket de R$ 600, então eles não sabiam, eles achavam que eu ganhava ali R$ 1.200, que eu falei, né, eu quis mentir. E aí você deve estar parado aí se perguntando, nossa, por que ele é um mentirosinho e mentiu para os pais deles? Porque a minha mãe, principalmente, e mãe, se você estiver vendo esse vídeo, eu acredito que não, mas se você vê em algum momento, me desculpa, a minha mãe, ela não sabe lidar com dinheiro. Ela não sabe lidar com dinheiro porque ela gasta mais do que ganha. Se ela tem dinheiro, ela gasta. Então, na minha cabeça, não fazia sentido eu falar para eles quanto que eu ganhava, porque se eles soubessem que eu ganhava esse dinheiro todo como estagiário, que é um valor muito alto, eles iam querer que eu fizesse mais daquilo que eu estava fazendo. E é claro que eu não estou fazendo muita coisa. Eu pagava minha faculdade e dava meu vale alimentação. Mas eu tinha 19 anos, 18 anos. Eu não pegava meu dinheiro e gastava. Eu pegava meu dinheiro para poder investir. Então, se eu falasse para eles quanto que eu ganhava, eles iam querer que eu pagasse mais conta. Então, se eu pagasse mais conta, era menos dinheiro que eu tinha para poder investir. Então, eu mentia para meus pais porque eu não queria ter mais conta para pagar, porque eu não ia pegar meu dinheiro e ficar gastando na esquina bebendo copão. Eu ia pegar meu dinheiro para comprar ação do Itaú, do Banco do Brasil. Então, eu queria ter menos conta possível. E aí você deve estar parado se perguntando, nossa, o Kleber é um filho. Não, não era isso, porque eu não estava abusando da boa vontade da minha mãe. Porque eu sabia que se ela não gastasse esse dinheiro comigo, ela ia gastar com uma outra coisa. Então, para mim, fazia muito mais sentido ela gastar o dinheiro dela do que o meu. Porque com o meu dinheiro, eu faço mais dinheiro. A melhor forma de eu ajudar minha mãe é me ajudando. E eu não tô te incentivando a ser um mentirosinho e mentir pra sua mãe e pro seu pai quanto que você ganha. Longe disso. Só tô te falando que isso funcionou pra mim. Porque, como eu falei, com o meu dinheiro, eu faço mais dinheiro. Eu lembro que nessa empresa também, que eu fiquei como estagiário, eu lembro de ter ficado lá uns 2 anos também.
E nesses 2 anos que eu continuei ganhando meus R$ 2.500 e ajudando em casa, eu lembro desses R$ 2.500, a minha média de investimentos mensal, ganhando esse salário, era de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então, assim, desde cedo, eu sempre vivi muito abaixo do meu custo de vida. Eu sempre vivi com muito menos do que eu poderia. E eu não tô querendo dizer isso que eu sacrifiquei a minha juventude. Muito pelo contrário. Eu dei muitos presentes para quem eu amo. Eu fiz algumas viagens com a minha namorada, só eu e ela. Eu jantei em restaurantes chiques. Mas o que eu tô querendo te dizer é que eu tive que abrir mão de muita coisa. Quantas vezes eu deixei de comprar um tênis de marca lançamento porque eu queria comprar ações da Itaúsa, do Itaú? Quantas vezes eu passei em uma loja e queria comprar uma calça, uma roupa, mas não comprei porque eu sabia que tinha que comprar ações, eu sabia que tinha que investir, eu sabia que tinha que colocar dinheiro ali para colher lá na frente. Porque, querendo ou não, é muito bom mesmo você entrar numa loja e poder comprar aquilo que você quiser. Mas você ver o seu patrimônio crescer dia a dia é muito mais satisfatório do que aquele simples prazer de comprar alguma coisa agora. Mas, voltando e repetindo, eu não fiz nada demais e talvez esse nada demais que eu te falei, contando um pouco da minha história, possa te incentivar. E é claro que esses R$ 40.000 não foi só de investimento, eu colocando todo mês. Foi sempre dividendos que foi caindo quando eu comprei boas ações e bons fundos imobiliários. Foi com valorizações de ativos. Foi um dinheiro que realmente trabalhou para mim. A grande maioria foi aporte, é claro, que é aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo, que principalmente se você está construindo um grande patrimônio agora, o mais importante não é a rentabilidade, é quanto você investe. Então, o que o Kleber fez para ter R$ 40.000 aos 20 anos de idade? Eu fui mão de vaca e foi um cara que sempre trabalhou muito e viveu abaixo do seu custo de vida. Esse pensamento da gente não saber muita coisa agora, sendo jovem, é um pensamento do passado. Porque hoje em dia a gente tem a internet. E o que é a internet? É o mundo todo. A gente consegue aprender literalmente tudo o que quiser na internet. Então, eu entendi desde cedo que a juventude, minha opinião, tá? Não deve ser aproveitada fazendo bosta. É claro que a gente sim deve viver e deve fazer sempre o meio termo. Mas eu entendi desde cedo que quanto antes eu começasse a ter esse pensamento, quanto antes eu começasse a trabalhar, eu ia aproveitar lá na frente. Então, o que eu quero que você entenda ao sair desse vídeo é que não tem milagre e qualquer um pode juntar um patrimônio. Basta fazer sacrifícios. É isso que você tem que fazer. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E olha, dica bônus para você. Investe no seu conhecimento, cara. Investimento em conhecimento ninguém te tira. Se você trabalha muito, mas você não sabe aproveitar esse dinheiro, você não sabe fazer esse dinheiro trabalhar para você, o trabalho duro às vezes não é o suficiente. Precisa ter sabedoria para você duplicar esse dinheiro e abrir um negócio, ou poder investir, ou poder fazer alguma coisa para impulsionar. Mas o segredo de tudo isso é o trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é a minha história particular. E se você em algum momento se identificou com alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder seu comentário. Tamo junto, se inscreve no canal e é nóis!